Fala pessoal, vamos para a dica número 21 do 8 de 2020, tá? Vamos falar sobre fontes de alimentação para amplificadores, mas eu vou passar para vocês uma informação para que vocês entendam o porquê de se fazer sempre uma fonte de alimentação com determinada folga, né? E vou passar alguns detalhes de como se calcular os capacitores de uma fonte para que vocês possam utilizar aí nos amplificadores de vocês, tá? Então, vamos começar falando sobre a ESR, tá? O que é ESR? Isso aí é resistência série equivalente. Então, o que se quer dizer? Que é uma resistência que é medida no dispositivo, ou seja, no componente, para você saber qual é a resistência que ele vai se projetar no circuito, ok? Isso é levado muito em consideração também em cálculos para fazer projetos, como também para medir a funcionabilidade do componente eletrônico. Eu vou falar mais sobre ESR aqui, sobre o capacitor eletrolítico. Lembrando que a ESR nos demais componentes pode ser medidas também. No caso de um resistor, ele vai modificando a sua resistência interna, né? Seu valor de acordo com o tempo de uso e o ciclo de uso. O capacitor é a mesma coisa. Só que o capacitor eletrolítico, ele tem uma particularidade que é chamada de modificação da SR pelo tempo. Ou seja, tem capacitores, tipo um capacitor de poliéster, ele normalmente ele não modifica a SR ao longo do tempo. É claro que eu estou falando numa janela de tempo de 10, 20, 30, 40, 50 anos. Então, esse é um dos motivos que geralmente a gente não troca o capacitor em poliéster, né, cerâmico, ao longo do tempo. A gente troca mais, faz um recap de capacitores eletrolíticos, tá? Então, por que a gente troca os capacitores eletrolíticos, mesmo medindo, e o capacitor está dando uma capacitância bem próxima aí da realidade do capacitor? Pessoal, às vezes quando a gente faz uma avaliação do capacitor, é uma avaliação com um determinado nível de tensão que o equipamento que faz a medição injeta no capacitor, e ele mede o tempo em que o capacitor se descarrega, e ele dá uma informação em farad para que você tenha uma, uma analogia do capacitor, ok? Uma forma de medição, é por tempo, ok? Então, o que acontece na maioria dos capacitores? Ele, com o passar do tempo, né, os eletrolíticos, eu vou sempre estar enfatizando que quando eu falo capacitor, neste caso agora, a partir de agora, capacitores eletrolíticos. Então, os capacitores, eles são feitos com um condutor, no caso tem alumínio, né? Tem outros materiais, mas o que é mais utilizado é o alumínio eletrolítico. Ele é bobinado, né, com um isolante ou um dieletro. Então, como é que fica? Ele tem uma chapa fina de alumínio, tem o dieletro, ok? E tem outra chapa fina, ok? A depender do capacitor, você vai observar que ele tem grandes proporções, né? Porque ele fica enrolado lá, a bobina, onde você tem os terminais aqui do capacitor, né? Então seria mais ou menos esse tipo de modelo de fabricação, ok? Isso aqui é só para vocês terem ideia. Então, esse tipo de capacitor, ele tem facilidade de aumentar com o tempo a sua resistência equivalente, ok? Então, com isso, você pode ter uma constante de tempo ou uma temporalidade e prever quando você vai substituir esse capacitor, que também tem a ver com o tipo de capacitor, né? Se ele é de uma tensão maior, tensão menor,
é a capacitância e também o fabricante. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo que eu fiz, um capacitor novo. Foi feita a medição da capacitância dele, ele é um capacitor de 1000. Normalmente ele fica 1000 em uns quebradinhos, nunca fica redondinho assim. E tem uma SR de 0.15R, ou 0,5 miliohms, ok? Então, esse tipo de impedância, ou no caso de resistência, ele vai mudar com o tempo. Então, pegando esse capacitor aqui com 10 anos, você vai achar ele com 960 micro. Pô, ele está bem próximo de 1000, então ele está bom, né? Não, não está, porque você observa que a SR dele mudou. Então, gente, é sempre importante, vocês que fazem manutenção, pegar o capacitor, além de medir a capacitância dele, medir a SR. Isso aqui é uma coisa importante, ok? Muitos fabricantes de amplificadores utilizam a associação de capacitores eletrolíticos. O que isso aqui melhora para a fonte? Cada capacitor ele tem uma resistência em série equivalente, ok? Então, somando essas resistências série que vão estar em paralelo agora, porque são várias unidades, ok? Você vai reduzir a SR. Então, isso aqui vai facilitar muito o trabalho do capacitor, porque ele vai trabalhar com a temperatura baixa, ele não vai aquecer, que é um dos motivos que deve-se trocar o capacitor, é que depois com determinado tempo de uso, ele normalmente tem um aquecimento, e ele também não vai ter uma eficiência no acúmulo de energia, ou seja, vai carregar e descarregar muito rápido, ok? Porque o circuito não vai estar com a capacitância mais dentro da especificação do fabricante. E também, se ele tiver um resistor maior, o tempo de carga dele vai ser maior e o tempo de descarga dele vai ser reduzido, porque você vai passar por uma resistência. Então você vai ter o que? Um dreno de corrente baixo. E normalmente eles utilizam capacitores com SR pequena, porque ele tem capacidade de drenar uma quantidade de energia alta num tempo pequeno. Então é por isso que quando o capacitor fica velho, ele vai perdendo essa propriedade de drenar energia para o equipamento. Eu vou falar mais tarde na fonte, que vocês vão perceber o porquê do capacitor com SR baixa. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Esses são capacitores da Siemens, tá? Vou pegar para vocês aqui. São capacitores antigos, tem muito mais do que 10 anos. E o que aconteceu com ele? Esses capacitores aqui reduziram a SR dele, aumentou, desculpe, a SR dele, mas manteve a capacitância dele. Então eu vou lhe mostrar aqui para vocês dar uma olhada. Vamos medir aqui. Então me deu um capacitor de 981 micro, tá? 9.810 micro, que está dentro da faixa, porém já é um capacitor que não vai servir mais para uso em amplificador. Então, gente, quando você compra muito capacitor aí e não usa, demora muito tempo para usar, você vai ter perda de dinheiro, porque normalmente o capacitor tem um tempo de vida útil, que é um tempo de vida que você pode controlar, porém é sempre bom você estar fazendo a parte de manutenção, a parte de troca do capacitor aí com determinado tempo de uso e utilização do equipamento, tá? Então vamos lá agora, já que você já conhece a ESR, vou falar sobre a fonte de alimentação e como a gente calcular isso aí, o número de capacitores, para que você tenha um equilíbrio tanto no equipamento como no bolso, né?
Então vamos lá, vamos fazer uma análise de como funciona a fonte de alimentação no amplificador. Vou dar um exemplo aqui, primeiro com a retificação de meia onda, onde você tem um capacitor que vai manter a quantidade de energia constante para que você possa, quando o amplificador dá uma puxada, ele fornecer entre um semiciclo e outro, ok? Então vamos fazer uma análisezinha. Primeiro você, na retificação de meia onda, você tem somente meia onda sendo retificada, ou seja, a outra não é aproveitada, ok? Então o que acontece nesse tipo de retificação? Você precisa de um valor de um capacitor maior, porque ele tem que suprir essa área aqui, ó. Quando ele chega aqui, ele chega no ponto de maior tensão em cima do capacitor, ou seja, ele tem que chegar aqui e carregar. Se ele tiver uma baixa SR, ele vai carregar rápido, ok? E vai descarregar, vai dar um dreno de energia rapidamente também. Ou seja, você vai calcular o capacitor dentro das especificações ideais dele. É evidente que, ao passar do ano, vai modificar essas resistências internas, ou seja, como tivesse uma resistência aqui no capacitor, ok? Essa resistência aqui que é o X da questão. Então, quanto mais velho o capacitor, você vai observar que o capacitor ele vai perdendo a capacitância, mas também vai aumentando a resistência interna dele. Então isso a fonte vai começar a ter problemas. Então nesse caso aqui, você observa que essa energia que está aqui, ela vai ser consumida pelo amplificador quando o semiciclo não está no ponto máximo. Quando vai chegando no ponto máximo, ocorre o processo de recarga do capacitor e novamente a descarga. Então, esse é o tipo de situação que uma fonte de alimentação linear e chaveada também funciona, opera, né? Então você tem aqui a ripple dessa fonte. Já numa retificação de onda completa, onde você aproveita os dois semiciclos, você observa que o capacitor é menor, porque você tem uma área a ser suprida, né, de energia também menor. E isso faz com que você tenha uma redução de custo com o capacitor, que hoje é caro, ok? Porém, você tem uma redução da sua capacitância, né? Por isso que o preço reduz. Mas outra situação que é interessante você sempre analisar do ponto de vista de amplificadores, eu fiz aqui uma analogia com uma caixa de água, onde você tem a variação da música, ou tom, ou timbre, ou amplitude, né? Faz com que aumente e diminua o consumo do amplificador, ok? Por isso que eu botei esse resistor aqui que fica variando. Então com isso você vai ter o que? Você vai ter uma ripple, que a gente analisa com em torno mais ou menos de 100% de consumo de energia. Então você observa que tem fontes que tem capacidade de fornecer 10 amperes, mas eu utilizo para amplificadores que consomem a partir de 5 amperes. Por que isso? Porque o consumo do amplificador, ele tem 5 amperes, que normalmente é a média que você calcula aí pelo fator de utilização do amplificador, e tem os picos de corrente. Então esses picos de corrente às vezes ultrapassam os 10 amperes. Isso normalmente você encontra o quê? Quando você tem um som mais grave, quando tem um grave mais duradouro, ou seja, ele dá aquele tempo maior de grave, ou tem uma sequência de graves maior na música, normalmente que tem equipamentos não tem instrumentos que de baixa frequência, então você tem um consumo maior durante esse tipo de situação. Então a ripple ela vai sempre existir normalmente, ela tem que estar num valor pequeno, né? Tipo 1,5 volts, 2 volts, tá bom? E você vai ter uma eficácia da sua fonte com carga. Então, gente, para você saber qual é a sua ripple, tá? Você tem que colocar
a corrente de consumo do seu equipamento, tá? Baseado no projeto da sua fonte. Então, eu recomendo sempre você ter uma folga na fonte, mas essa folga não pode ser uma folga também muito alta, ok? Vou dar um exemplo. Se você botar muito capacitor, vai forçar que você coloque um transformador mais robusto, porque o capacitor, ele quando está descarregado, ele vira um curto-circuito, ou seja, ele vai consumir uma corrente bem maior do que ele estando carregado, ok? Então, como ele carrega e descarrega, esse ciclo vai se tornar o quê? Sempre vai estar ocorrendo. Então, faz com que a fonte de alimentação comece a deteriorar o transformador, ok? Então, fazendo analogia aqui, você tem um tanque que equivale ao capacitor. Você vê que ele tem um nível. O retificador tem que ter capacidade de drenar uma corrente sempre um pouco maior do que é necessário para suprir de energia, porque se ele tiver aqui um capacitor muito grande e o retificador for pequeno, fala corrente, e você corre o risco de queimar o retificador quando o capacitor estiver em processo de carga, ou seja, estiver em 0 volts aqui, né? Descarregado. E observe que o capacitor ele tem um limite de tensão. Você observa que o que? Que o ADDP, vamos fazer uma analogia que é o nível máximo do tanque. Se você ultrapassar, botar uma tensão maior do que ele pode suportar, ele vai estourar, não é isso? Então ele vai transbordar água, você vai perder energia. No caso do amplificador, essa válvula aqui funciona como o aumento do volume, né, da amplitude, do timbre, que reflete no consumo dessa água aqui. Então é por isso que quando você tem um consumo alto aqui de energia, o tanque vai ficar oscilando, que é a ripple, equivalente a ripple. Ou seja, quanto mais água, ou seja, quanto maior o tanque, você vai ter uma ripple pequena, certo? Porém, se você colocar um tanque grande demais, ele vai demorar de encher, porque a capacidade de dreno de água é pequena do retificador. Isso aqui vai o quê? Vai forçar, porque ela vai pedir água e vai forçar o retificador. Então, gente, existe um equilíbrio muito grande que tem que ser pensado em fonte de alimentação. Aí a gente pergunta, quantos capacitores eu tenho que ter? Ok? Eu recomendo, gente, você fazer o seguinte. Existe uma fórmula que a gente utiliza para calcular o capacitor. Porém, eu não gosto muito de utilizar essa fórmula porque é uma fórmula que engessa muito o projeto. Normalmente eu faço um teste prático, ok? Eu calculo, ok? Para ter um ponto de partida e depois coloco em prática, né, o que eu calculei. Aí eu vou medir mais ou menos o tempo de carga e descarga e vou medir a ripple dentro do tempo que eu calculei aqui para achar o capacitor que eu preciso. Geralmente, ok? Se eu tiver um amplificador de alta potência que tem um ciclo de funcionamento alto, ou seja, eu vou ter um grande consumo de energia, normalmente eu dobro o valor do banco de capacitores. Vou dar um exemplo. Se eu tiver aqui um consumo de 2 amperes, ok? E esse aqui for em regime médio, ou seja, o amplificador vai estar sempre trabalhando com esse consumo, eu estipulo sempre o dobro da corrente, porque ele vai ter momentos de pico. E como eu quero um amplificador que não distorça, que não crie problema, eu vou dobrar aqui para 4 amperes. Então, a partir do momento que eu estipulei a finalidade do meu amplificador, eu vou correr atrás da fonte de alimentação. Então, a fonte que eu recomendo, se o amplificador consome até 4, então a fonte tem que ter pelo menos capacidade de fornecer, além dos 4, mais 2 amperes a mais. Eu então trabalho com a fonte de 6 amperes. Então, a partir daí, eu faço o cálculo do banco de capacitores que eu preciso para estipular
e coloco aqui uma demanda de pico de 50%. Ou seja, eu vou ter um consumo maior dentro dessa prerrogativa aqui de consumo de 6 amperes. Então eu digo para a fonte, ó, fonte, você vai ter que ter um banco de capacitores que pelo menos possa suportar o dobro da corrente mais 2 amperes. Então eu recomendo para um amplificador que tem esse consumo aqui um capacitor de 1000 por ampere. Então se eu tenho aqui 6 amperes, eu vou ter um capacitor de 6000 micro para suprir essa corrente. É evidente que eu admiti que eu vou ter um consumo de 50% desse banco de capacitor aqui. Então, se eu for trabalhar com um fator superior a 50%, no caso um amplificador que vai estar sempre trabalhando com volumes altos, vamos chegar a 100% do consumo da fonte, nós vamos dobrar também 12.000 microfarad para esse tipo de fonte. Então, essa é a forma que eu utilizo para equilibrar. Esse teste, gente, que eu faço é um teste prático, ok? Que eu também cruzo informações do fabricante do capacitor e cruzo informações também do amplificador, ok? Então, a fonte de alimentação para eu calcular vai ser o último item que eu vou calcular em um amplificador, ou seja, num equipamento, porque a fonte tem que ser capaz de produzir energia, suprir energia para todas as etapas do amplificador, fora os periféricos, ok, gente? Então, essa é uma dica que eu acho importante que vocês saibam. Utilizando isso aqui na prática, vocês vão ter resultados mais rápido. Você consegue isso com cálculo? Consegue, mas não consegue ter tanta precisão, porque você tem que ter precisão também e medir a qualidade do capacitor. Você faz uma amostragem dos capacitores que você compra. Por isso que é sempre bom você ter um fabricante confiável, você fazer teste em amostra de lote quando você compra. E esse é um dos pontos que cria dificuldade para a gente que monta amplificador, fazendo a compra de poucas unidades. Porque um fabricante grande, ele compra um lote de 1000 capacitores, 2000 capacitores. Então ele faz um teste em 1 ou 2 para saber como é que está o capacitor, passou no teste de qualidade, ele segue para a linha de montagem. A gente que trabalha em amplificadores, que a gente não sabe nem a procedência do capacitor, é sempre bom a gente testar os capacitores e sempre estar fazendo esses testes com a fonte, ou seja, tem que testar tudo, ok, gente? Então, isso aqui é uma forma que eu utilizo para mostrar para vocês de como funciona a fonte. E tem um detalhe também que eu não sei se eu já falei. O capacitor, quando você trabalha com a frequência mais alta, você reduz a capacitância do capacitor. Não precisa trabalhar com capacitores grandes, ok? Porém, você tem que ser capacitores com baixa SR, conforme eu já falei para vocês. Então, gente, essa é a dica que eu estou passando para vocês, para quem monta amplificador, monta fonte. Eu vou falar depois sobre um assunto também interessante, que é o CMRR, né, que é a rejeição em modo comum de amplificadores, tá? Para que vocês entendam como é feita a rejeição da Ripple no amplificador. E também vou falar sobre fontes estabilizadas, onde você vai perceber o porquê que a gente utiliza a energia estabilizada, né? E que evita problemas no amplificador, mesmo o amplificador tendo um bom coeficiente aí de rejeição. Beleza, pessoal? Então é isso aí, gente. Fique com Deus. Muito obrigado aí pelas visualizações. Eu espero que vocês tenham compreendido aí. Se eu puder ajudar vocês no que for possível, estou às ordens aí. É só utilizar os nossos comentários e fazer as suas perguntas, beleza? Então, obrigado e até a próxima.